neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Branda foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gosto da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha sempre ardente louvor, canta minha alma, canta Senhor, entre sempre ardente louvor. Ao seu amor eu sou submeti, extasiado em não me sentir. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos dos céus, a glória de Deus. Canta minha alma, canta Senhor, entre sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, entre sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, ó que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ouvintes, a Bíblia Sagrada nos mostra claramente que Jesus Cristo não foi recebido, não foi reconhecido na sua primeira vinda, exatamente por aqueles que clamavam pela sua vinda, suspiravam pela sua vinda,
pediam a sua vinda, porquanto isso se tratava do Messias, que traria, inclusive, uma libertação política para Israel. Na concepção dos sábios e entendidos de então, o Messias era a única solução. Eles precisavam do Messias. Necessitavam o Messias. Buscavam o Messias. Oravam pedindo a vinda do Messias. Mas quando o Messias chegou, vamos notar, se você pode perceber, quem o reconheceu? Quem o recebeu? Simeão, por exemplo, ninguém nunca tinha ouvido nada a respeito dele. Mas ele também estava buscando pela vinda do Senhor, como tantos outros. Agora, não foi só ele, claro. Ali mesmo no templo onde ele servia, onde ele adorava, existia uma cega chamada Ana. Enquanto estava lá no deserto, um menino, trazido também por força e graça do Espírito Santo de Deus, chamado João Batista. E tudo isso estava acontecendo à luz da palavra, sob a luz das profecias. Começando por uma virgem conceberá e dará à luz um filho. João, que foi um profeta da aliança, um profeta precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, saiu para o deserto aos 9 anos de idade. Nunca apareceu novamente até que estivesse com 30 anos. Ele estava no deserto. Um homem que era um místico, era um estranho, que se mantinha secretamente, mantinha-se humilde, também esperando pela vinda do Senhor. Agora, eles nunca fizeram uma grande reunião para João Batista. Eles nunca anunciaram pelos seus meios de publicidade, dizendo: venham ouvir o precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, do nosso Messias, do nosso Senhor. Agora, aqui em São Lucas, capítulo 2, verso 25, nós encontramos esses dois personagens, Simeão e Ana. E a Bíblia registra da seguinte forma a respeito de Simeão: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Veja quem era Jesus para eles. A consolação de Israel. Estou lendo o versículo 25 do capítulo 2 do Evangelho segundo São Lucas. Esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
A Bíblia não diz isso a respeito de Caifás, de Anás, do sumo sacerdote, que o Espírito Santo estava sobre eles. Porque se estivesse, eles não teriam rejeitado o Messias. Muito menos o precursor do Messias. Mas esse Espírito Santo que estava sobre Simeão, que foi exatamente o Pai de Jesus Cristo. Veja só, o Espírito Santo, Pai do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. O Pai que é Espírito. Então, fora-lhe revelado que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Agora veja só, um homem daquele testificando para sacerdotes, sumos sacerdotes, que não morreria sem ver o Cristo, o Messias. Qual é a referência que ele tinha? Qual é a linhagem, afinal, sacerdotal que ele tinha? Profética. Currículo que ele tinha para ser acreditado pelas autoridades religiosas de então. Preste bem atenção nisso, porque isso diz respeito a você, a hora em que estamos vivendo. Porque o mesmo que aconteceu lá com eles na primeira vinda, está acontecendo com os gentios na segunda vinda. Você diz, mas eles foram cegados para que o evangelho viesse para os gentios. Tudo bem, eles foram cegados, mas Simeão não foi cegado. E ele era de sua gente. A Ana, que era cega, não foi cegada. O Pedro não foi cegado. O João também não. E aí então você disse, por que alguns não foram cegados, enquanto muitos ficaram cegos em relação à consolação que eles tinham? Jesus Cristo era a consolação de Israel. E outra coisa, pode escrever aí na sua página branca de sua Bíblia, como os judeus foram cegados para a graça vir para os gentios, esse zambujeiro ser enxertado na boa oliveira, também os gentios foram cegados para o evangelho, a graça voltar para os judeus. E então eles crerão que Jesus Cristo era o Messias, aquele que eles crucificaram. Agora eu pergunto, você está entre quais? Simeão estava entre os que não foram cegados. E você, quando os gentios foram cegados, está entre quais? Tem uns que não foram cegados. Eu não fui. E há muita gente aqui dizendo amém que não foi também. Porque o Espírito Santo tem nos consolado com isso. Não nos deixou ficar cegos em relação ao precursor e nem tampouco ao precursado. Agora, é bom. Essas chaves são muito boas e não são simplesmente argumentos intelectuais, mentais, carnais, terrenos. São chaves bíblicas, são chaves que revelam o assim diz o Senhor.
fatos e realidades do nosso Deus infalível. Pois bem, então agora vem a análise novamente. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Já estou citando Isaías 53. Veio para que era seus, os seus não o receberam, porque ele não tinha formosura, ele não tinha parecer algum, era homem de dores, experimentado no trabalho, montado no jumentinho, nascendo numa manjedoura. Olha, preste bem atenção, que tudo que foi escrito, que foi profetizado para acontecer na primeira vinda, aconteceu exatamente. E quem poderá mudar as Escrituras? Quem poderia mudar as Escrituras? A pergunta mais correta é esta, porque quase todas já estão cumpridas em relação à segunda vinda. Antes de vir, Elias viria para converter o coração dos filhos aos pais, a fé apostólica. Converter os nossos corações à fé apostólica. Tudo isso tem se cumprido. Os dias de Noé, os dias de Sodoma e de Gomorra, sob o ministério do Filho do Homem, porque assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem compreende exatamente a vinda de Jesus Cristo, e que está em pleno acontecimento. Mas é necessário que cada um que esteja me ouvindo nesta hora tenha sobre si o mesmo Espírito Santo que estava sobre Simeão, para ouvir e reconhecer o dia e a hora em que estamos vivendo. É necessário que haja seca e fome para que a mulher receba Elias. E isso está acontecendo. Já aconteceu, ele já bateu na sua porta. Nós estamos vivendo sob o ministério de Elias. Débeis como somos, indignos como somos, mas Elias está na nossa casa. Sabemos que ainda temos um passo muito doloroso, mas não tem faltado azeite na botija, não tem faltado farinha na panela. Agora, eu sei que eu estou falando em língua estranha para muita gente religiosa, evangélica neste mundo. Eu sei que isso é uma língua estranha. Falar em Elias, falar em profeta. Aí então eles têm a ousadia de dizer que o ministério de Elias é falso. Mas claro que Jezabel teria que falar isso. Claro que Herodias não podia reconhecer a João. Mas tem uma coisa, aqui está. Quando Simeão pegou o menino, ele disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Isso realmente
nos faz esquecer aquilo que somos como humanos. Faz esquecer os nossos fracassos, os nossos tropeços. Isso faz passar por cima de toda a indignidade humana, de toda a fragilidade humana, porque isso nos coloca acima de toda a dignidade humana, de toda a dignidade política, religiosa, ostentada pelo dinheiro, e mais do que isso, por Satanás, pela força demoníaca do inferno. O diabo está financiando as religiões. Ele tem cegado o entendimento dos homens. Paulo disse isto. Ele é o Deus desse século. É dinheiro, é fama e mulher. É a política, é o poder monetário. Mas que coisa tremenda. Há muita gente nesta hora que pode ser a mesma coisa. Senhor, pode nos despedir. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quando você entra nos supermercados, quando você sai nas avenidas, você vê claramente fim do mundo, dias de Noé, dias de Sodoma. Mas quando você pega também essa Bíblia junto com esta mensagem, você diz: dias do Filho do Homem, dias do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, dias de Elias. Você diz dias de Abraão, dias de Jacó, dias de José, dias de Josué, dias de Moisés, dias de Davi. Eles anelaram pela hora em que estamos vivendo. Eles suspiraram por esse momento em que estamos vivendo. É a era mais negra, é a era mais enganosa, é a era mais pervertida, porém a mais gloriosa, porque tem chegado o fim. É fim em que o povo de Deus tem saído dela, porque ela vai cair. Caiu a grande Babilônia. O povo de Deus tem saído. A Bíblia diz que Jesus está do lado de fora desta era, batendo na porta. E quem saiu com ele, logicamente está com ele do lado de fora desta era, do lado de fora do espírito enganoso, religioso, faccioso, mentiroso, herdado pelo coito, pela prevaricação da grande meretriz no concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Simeão abençoado, oh Ana abençoada, apóstolos abençoados, povo de Deus, cura divina, alegria, poder do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.
Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. teu.